Bom dia, gente! Então, eu quero compartilhar hoje com vocês um pouquinho sobre contentamento. Eu chamei assim, contentamento, um caminho contra a murmuração. Essa reflexão que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela veio a partir de uma leitura que eu fiz do livro de Números, que está lá em Números 11. Então, depois, se vocês tiverem a oportunidade de ler, né, se interessarem de ler mais, vale a pena. Porque aqui eu vou trazer algumas pinceladas, mas tem bastante coisa que dá para meditar sobre também. Então, o contexto dessa leitura, eu tinha começado lá em Números 9, que é naquele momento em que fala que a nuvem, aquela nuvem que seguia, direcionava o povo de Israel, então guiava o povo de dia e de noite a coluna de fogo. E eu fiquei muito animada quando eu li aquilo de novo, a gente já sabe, mas eu falei, gente, que coisa legal, né? Uma nuvem que conduzia e todo mundo então montava o acampamento ou desmontava o acampamento a partir dessa direção de Deus, né? Então, um conjunto, né? Um povo que estava ali sendo direcionado por Deus através desse sinal. E eu achei aquilo incrível. Mas daí, na sequência, passa ali por Números 10, que fala um pouquinho das duas trombetas, que era uma forma de organizar o povo, mas a gente chega em Números 11. E aí, Números 11, a coisa começa a declinar. Então, aquela animação, né? Aquilo que me encantou ali em Números 9, depois em Números 11, acontece isso aqui. Então, eu vou trazer para vocês uma pincelada. Como eu disse, depois, se vocês puderem, vocês leem o texto inteiro. Então, fala assim: por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Então começou a reclamação, né? E a gente sabe que a reclamação nunca dá muito resultado. E aí, outra coisa que eu destaquei aqui fala assim, ó, havia estrangeiros viajando com os israelitas. Então, o que significam esses estrangeiros? O que eu entendi? Provavelmente pessoas que não sabiam do milagre da retirada do povo do Egito. Eram pessoas que não viram o milagre do mar, da livração, né, de tudo aquilo. E essas pessoas estavam com saudade, com vontade de comer carne. E começaram a influenciar, então, eu imagino, não uso essa palavra influenciar, né, mas eu entendi, os israelitas, e eles começam a se queixar. Então, o que eles falam? No Egito, comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. E me chamou a atenção também esse jeito de falar. O que sobrou é esse maná. Eu imagino eles falando assim, esse maná com um certo desdenho, comparando com a carne. E aí eu falei, gente, que horror, né? Por quê? Porque o maná, a gente até usa isso, né? Como uma coisa maravilhosa, que é a provisão de Deus. E eles estavam desdenhando do maná e pedindo carne. Eu falei, a que ponto chegamos, né? Que situação. E aí Deus fica muito bravo com essa situação, até Moisés começa a se queixar. Quer dizer, ele não se queixa ainda, mas aí acontece que Deus fala assim, ó, o povo quer carne, eu vou dar carne para eles. E aí Moisés duvida, fala assim, mas o Senhor vai tirar carne da onde? Não tem um animal nesse deserto, de onde que o Senhor vai tirar carne? Aí Deus fala, então você está duvidando do meu poder agora. Então até o próprio Moisés também começa a se influenciar por isso. E aí, depois na sequência, Deus responde assim, agora diga ao povo o seguinte, purifique-se para amanhã, vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Ou seja, eles começam a falar, lá no Egito tinha, aqui não. E vocês não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo. Pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Então, eu falei, gente, que horror. E eu fiquei pensando sobre isso ser uma situação lá, mas como a gente cai nisso, né? De começar a reclamar daquilo que não temos, daquilo que falta, e muitas vezes, porque a questão aqui, eu queria destacar, se vocês lembrarem, fala que eles estavam passando por um momento difícil, ou seja, não é que estava tudo bem, estava difícil,
mas esqueceram do milagre, daquilo que Deus já tinha feito e de onde Deus estava, para onde Deus estava levando. Então eles estavam no presente se queixando, sem olhar para o milagre anterior e para aquilo que Deus havia prometido. E aí, então, eu separei aqui 2 versículos, né, para a gente continuar nessa meditação, que fala: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Aqui já é falando para a igreja, né, num contexto totalmente diferente, mas pensando que a gente também é muitas vezes esse povo de Israel, queixoso, amargurado, reclamão. Então, trouxe isso aqui. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Ou seja, stop, né? Para essa murmuração. Chega, basta, né? Então, foi essa a reflexão que eu fiquei fazendo a partir desse texto. E queria finalizar trazendo uma situação que aconteceu aqui em casa, que também me fez pensar sobre essa questão do contentamento. Então, eu estava um dia conversando aqui com a Rebeca, aqui, né? E ela falou assim: mamãe, se você pudesse fazer 3 pedidos, aquele, sabe, do gênio da lâmpada, o que você pediria? E eu fiquei, Aí aquele momento que você, como mãe, quer falar assim: não, eu preciso dar a resposta certa agora, né? E aí eu falei: puxa, o que eu vou falar? Daí eu falei: ai, filha, eu acho que eu pediria saúde para toda a nossa família, porque se a gente tem saúde, a gente consegue, né, fazer as coisas, fica bem. Aí, e acho que, aí ela, não, daí ela falou assim: ah, mamãe, mas você não pediria dinheiro? Porque, puxa, dinheiro, se a gente tem dinheiro, a gente consegue ir no médico, a gente consegue resolver um monte de coisa, né? Eu falei: é mesmo, filha, acho que o segundo pedido seria um tanto de dinheiro. Eu pediria um tanto que não sobrasse muito pra gente não ficar assim, né, muito folgado, mas que a gente conseguisse ficar bem um tempo. Aí ela, acho que antes que eu pudesse dar a terceira, né, a terceiro pedido, ela falou assim: ai, mamãe, sabe o que eu pediria? Eu falei: o que, filha? Ela falou: eu pediria para ver Jesus. Porque se a gente vê Jesus, a gente já não precisa de mais nada, não é, filha? Não é, mamãe? E daí eu falei: é mesmo, filha. E aí me veio aquela felicidade. Porque eu não queria dar para ela uma resposta pronta que levasse ela para um significado ruim. Mas ela já estava com a melhor resposta. E aí eu fiquei pensando que a gente precisa ter esse coração das crianças, né? Porque a gente, como adulto, muitas vezes a gente perde essa simplicidade. Então a gente complica, porque eu não tenho isso, porque me falta aquilo, porque é difícil, e é mesmo, gente. Como era em Números 11, como é hoje. As coisas não são fáceis, a gente tem muitas complicações, mas se a gente tiver Jesus, a gente não precisa de mais nada. Eu gostei muito da parte que a Renate falou da maneira que Deus usou a filha dela para dedicar qual que é a melhor parte, a companhia de Jesus, que essa seja a nossa esperança, sabe? Porque muitas vezes nos pegamos ansiosos, preocupados com as coisas, se você estiver meditando que Jesus vai voltar. Eu tenho meditado muito nisso. Quando chega esses momentos, a mente da gente começa a ficar meio agoniado e fala: não, mas ele está voltando. Essa tem sido a minha esperança. E Pedro, eu tenho um versículo de Pedro que me encanta sobre essa volta de Jesus. Porquanto estás realizado o alvo da vossa fé. Ou seja, Jesus vai voltar, irmão, não precisa mais ter fé, não. Você não precisa esperar mais nada. Já aconteceu tudo. A plenitude é a volta de Jesus.